feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got... Galera, beleza? Estamos aqui no Joey Roaster, parceirão do Café com Rap. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito importante aqui com a Glória Bruce, falar um pouquinho de CBD e dessa erva medicinal que faz bem para muitas pessoas. Então, a Glória vai se apresentar aí. Glória, de onde você é? Meu nome é DG. Se apresente pra galera aí do Café com Rap. Olá, tudo bom, galera? Meu nome é Glória Bruce. Assim, eu sou de muitos lugares do Brasil, né? É um país muito grande. Eu nasci no Amazonas, cresci no Rio e a principal influência sobre tudo isso na minha vida foi Alto Paraíso de Goiás. Não sei se eles já ouviram falar, você acha que sim? Sim. Alto Paraíso de Goiás é uma cidade mística, né? Eles lá cultuam muito o misticismo, o pesar pela natureza, eles cultuam muito os alienígenas e eles têm muito acesso aos indígenas e os calungas, que são povos originários. Sim. Tendo esse acesso, lá é quase legalizada a cannabis sativa índica, né? E esse meu tempo que eu passei lá, eu estudei muito sobre muitas medicinas naturais, né? Que como, não sei se vocês sabem que medicina natural não é só o CBD, Sim. Que o CBD vem da propriedade da cannabis, existe a damiana, a psilocibina do cubensis, que são os cogumelos considerados alucinógenos, que não são alucinógenos. Sim. E tem uma gama muito grande lá. E lá eu fui aprendendo um pouco sobre a extração, sobre a forma certa de usar, sobre essa cultura toda que a mídia tenta esconder, porque, assim, eu vejo que tem uma luta muito grande, mas muitas das vezes uma luta muito errada, né? Porque eu já vi gente fumando numa praça e falando que tá fumando porque tem dor nas costas. Sendo que quando você fuma, você não tá sendo medicinal. Tem uma extração, tem tudo, e ele ajuda, é comprovado. O que acontece é Quando eu cheguei lá, eu estudei mais a parte sagrada da planta do que a parte do organismo. A cannabis os indígenas chamavam ela de Santa Maria, sabe? Ela é uma mãe, por isso que ela cuida, ela tira os males, ela entra no seu organismo e ela meio que acaricia. Então, é por isso que a minha concepção, é por isso que ela ajuda tanto pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm diabetes, porque a mãe ela não se importa com os limites, né? Sim. A mãe olha ali e fala assim, isso não dá pra fazer, você acha que o meu filho vai ficar doente, sabe? Então ela vai lá e dá um jeito de curar. E em Alto Paraíso eu aprendi essa diferença, né? Do THC e do CBD, essa diferença da extração, a diferença do cuidado. Como eu cresci no Rio de Janeiro, era muito recorrente da minha vida o tráfico de drogas. Né? Pra mim aquilo era Padrão. Era padrão, né? Pra mim, cara, eu lembro quando eu cheguei lá e vi eu não tinha coragem de pagar a flor, porque ela é muito mais cara, né? E quando eu peguei a primeira vez e vi a diferença, sabe? A diferença do que você sente, a diferença... Aí eu comecei a estudar. É um estudo desde a plantação, de tudo, né? É um cuidado que a gente tem que ter com o corpo, é um tabu que a gente tem que quebrar, sabe? Mas é um tabu que a gente tem que quebrar sendo estudado. Não adianta a gente botar lá na mídia, o que eu vejo muito acontecendo com os médicos, botar na mídia, ela tem essas propriedades, pá, e você tem que aceitar. Isso não vai mudar a realidade que está acontecendo. Sim. Porque quem é contra, como é que você prova que vai aceitar? Você põe e cura algumas pessoas. As pessoas que são contra, elas podem entrar no quesito proporcional. Tá, ajuda essas pessoas. E por que vocês não passam pra gente todas as pessoas que elas não ajudaram e continuam doentes? Sabe? Ela precisa ser tratada a partir do momento da conversa, a partir do momento da luz e esse processo lindo que a gente tem que se desenvolver. A gente tem que ser ensinado desde criança. Por quê? Porque uma planta nos ajuda? É o nosso contato com a natureza. Todas as plantas nos ajudam em algum momento. E o ser humano, ele começou a se adaptar ao fácil, às drogas. Ao pronto, né? Ao pronto que eu tô... Aí, pronto. Não tá patrocinando, vamos botar assim. Opa, não tá sendo patrocinado e eu sou saudável. Mas deixa eu te perguntar, eu venho de uma família nordestina, né? Então eu morei um tempo com meu pai no Maranhão, num lugar bem isolado.
E lá tudo se tratava com... Eu cortava o dedo, usava um sebo de carneiro, eu tinha uma dor de barriga, tinha uma planta, tinha... E como você falou, essa parada da industrialização, há esse mito, a gente que tem vó, tal, vive aí, você vê, tô com isso, toma um chá disso, toma um chá daquilo. Para você, qual a influência da indústria, do comércio em cima da medicina natural? A gente tem comprovado cientificamente que, por exemplo, você ir para uma cachoeira te revitaliza sensacionalmente. A gente tem comprovado dessa ligação do ser humano com a terra, com a natureza, com as plantas. O que você acha que influencia demais essa cultura hoje de afastamento de tudo que é natural? Eu acho que, assim, eles têm que monetizar tudo, sabe? Se eles não monetizarem, se a gente tiver acesso e conhecimento, a indústria não gira. Por exemplo, eles monetizaram o nascimento fazendo maternidades, porque, assim, as parteiras não precisam da maternidade. Monetizaram a morte, fazendo cemitérios. A gente está enterrando um monte de corpo sem necessidade. Se a gente embrulhar, o corpo se desfaz. Então, a indústria em cima disso... Não tinha pensado nisso. A gente põe um manto em cima da pessoa e deixa na terra, vai se desfazer. Para que a gente paga tão caro em mausoléus e naquilo? A gente está monetizando. A indústria precisa monetizar tudo. Aí eu vou até um pouco mais profundo. Acredito que a indústria não é nem desse planeta. São seres que vieram e veem o que a gente é capaz e nos tiram do nosso contato. A minha mãe era do Amazonas e eu lembro de uma vez que ela fez uma cirurgia e ela falou pro médico que ela ia se passar o sebo de Holanda. O médico falou que ela não podia passar, que isso não ia funcionar. Ela rasgou o papel, jogou fora e ela falou, eles não acreditam. E eu acredito que, assim, imagina se a gente abrisse os olhos e visse que a gente não precisa de um remédio de dor de cabeça, que a gente pode tomar um chá se a gente plantar. Imagina se a gente entender... Você sabia que se você ferver o cacau, é o maior energético que existe? Não sabia. O chocolate, é por isso que o chocolate dá energia. Se você ferver só o cacau com água, é o maior energético que existe. O café também, mas imagina se o ser humano descobre que tudo que realmente cuida do corpo dele, tanto da saúde, quanto da alimentação, quanto do prazer, como você disse da cachoeira, é tudo de graça. Imagina que baque ia dar na indústria. É por isso que a indústria esconde, é por isso que a indústria nos ensina outra coisa. E acabar a monetização de qualquer coisa, a gente ia viver em paz. Inclusive do contato, né, com a natureza, porque eu vejo pesquisas aí, vejo médicos, por exemplo, assimilando, falando, seu pulmão parece com tal coisa, né, então come essa tal coisa. Você já notou a semelhança do rim com tal fruta, com tal fruta? E tirar o povo da terra e trazer para a cidade, para condomínios, afasta desse contato. E isso também influencia, não é? A deixar o pessoal dependente da indústria, do comércio, de não... Eu creio que hoje poucas pessoas sabem plantar, sabem cultivar alguma coisa. Tem gente que acha que plantar é botar semente e regar, no que você não tem que ir lá conversar com a terra, preparar ela para um novo caminho. Nós temos as frutas sempre à nossa disposição. Eu vejo a cidade, por exemplo, agora que eu me mudei para Brasília, cheia de árvores, não tem uma árvore frutífera. Eu morava em Alto Paraíso, a gente pegava os limões para fazer na casa, pegava laranja, amora, tinha hortas de couve, não tem uma árvore frutífera aqui para a gente pegar de graça. A gente precisa pagar pelo que a natureza nos dá e eles ainda colocam agrotóxicos. Sim. Isso já modifica todo o nosso sistema por dentro. O que acontece? Isso foi um estudo muito meu, né? Eu passei por uma dieta crutífera para entender o meu corpo, onde eu realmente só pegava o que plantava. Eu percebi com isso que a principal coisa que a indústria nos faz com a industrialização e a embalagem, eles põem alguma coisa lá. Com certeza, né? Sim. Mas que nos vicia. Nós não precisamos comer de 3 em 3 horas. Primeira coisa, isso é uma maluquice. Se a gente ler em qualquer relato, ninguém come de 3 em 3 horas. Nenhum povo come de 3 em 3 horas. Não tinha essa necessidade. Eles comiam de manhã e eu trabalhava, voltavam de noite e comiam de novo, sabe? Passavam o dia inteiro trabalhando no sol, egípcios, qualquer um. Como é que eles conseguiam? Eles levantavam montanhas sem o que a gente... Levantavam as pirâmides sem o que a gente tem e não comiam tudo isso. Eu não sei se você sabe que pela nutrição é errado comer frango com arroz, que é o nosso prato principal, né? Não sabia.
Sabe por que você fica tão cansado quando você come isso? O carboidrato, a enzima que digere o carboidrato é oposta ao que digere a proteína. E elas lutam quando você come, você precisa descansar. A indústria te passa um processo todo de manipulação que você, desde o momento que você nasce, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que comer, tipo assim, eles te controlam. E se você sair um pouco do padrão, você é doente. Eles te controlam em tudo, é comida, é amor, sair do padrão é doente, aí vem as doenças psiquiátricas, onde eles te impõem um monte de remédio, eles estão tirando nosso contato, porque sem o nosso contato vamos ser seres livres que não se preocupam. Seres livres que não se preocupam não pagam eles. Quem não paga eles não faz eles crescerem. Agora se pergunta, para que eles querem crescer tanto se eles já têm tanto? Qual é o objetivo? E voltando ao assunto do CBD, eu pesquiso bastante e vejo, cara, estudos para tratar ansiedade, estudos para tratar epilepsia, dores. E você bem citou aí, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consomem psicotrópicos. É um dos países, se não é o quarto ou quinto do mundo, né, em caso de suicídio, depressão. E que luta contra a natureza, e eu falo de uma forma geral. E um país que tem mais natureza, o que mais tem. E como foi essa descoberta sua do CBD, dos benefícios, essa luta, esse estudo que você está fazendo? Eu tenho 22 anos, 23. Então eu sou dessa última geração que eu lembro que eu vi o WhatsApp surgindo, os smartphones surgindo quando eu tinha 11, 10 anos, mais ou menos, se não me engano. E foi um boom muito grande, sabe? Foi um choque porque foi quando eu virei adolescente. Então, eu era muito nerdzinha e eu percebi que o meu mundo era o mundo que eu ia sofrer bullying. O meu mundo era o mundo errado, era o mundo excluído. E eu não tinha essa concepção até essa idade. Então, eu estava virando uma adolescente e entendendo que eu ia ser reprimida por todo mundo. Então, eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi tudo isso. E um dia eu conheci a cannabis recreativa. E ela começou a me ajudar, ela me fazia eu dormir, me fazia me desligar de novo desse mundo e me acalmava. Então começou o meu estudo. Por que algo tão proibido, algo tão falado mal, algo que na minha casa era o maior tabu, foi o que me salvou? Como é que isso aconteceu? Tinha que ter um motivo, não era só balela. Foi assim que começou o estudo. Aí, esse estudo, quando começou esse baque em mim do que me ajudava a ser tão reprimido pela sociedade, porque eu era muito certinha, né? Nerdzinha, eu comecei a fazer os estudos. Tem uma célula no nosso corpo que é preparada para receber os canabinoides. É preparada, é por isso que o nosso olho fica vermelho. Quando essa célula se enche e a veia cresce e nosso olho demonstra. E a gente tirando, ela é como se... Deixa eu dar uma explicação. É como se um humano que não recebe a vitamina D. A gente fica na deficiência de alguma coisa. Esse foi o meu estudo. A gente cria uma deficiência que a gente nem sabe que tem. Sabe? É tipo marketing que eles vendem ao contrário. Você não sabe o que precisa até te mostrarem. E a gente começa a criar isso, começa a criar doenças e não sabe como cuidar. Então, quando ela vem justamente para isso. Esse foi o meu estudo. É um estudo assim que ele tá no médio, é isso que eu posso falar até agora. Eu não quero falar muito além disso, porque essa foi a minha experiência até agora. Ela vai crescer, mas eu tenho medo de expor mais o restante que eu tenho é teoria, eu ainda não comprovei. Sim. E é isso que eu penso muito. Nós temos uma célula preparada para isso. E se a gente nutrisse essa célula sempre, não desenvolveria doenças que não existiam no passado. Porque foi o que você falou. Atualmente temos os maiores casos de depressão e ansiedade que não tinha antes. O que será que eles faziam para antes não ter? Né? Você disse que lá eles tinham esse acesso. Você vê os indígenas fumando cachimba, você vê esse povo do mato... sempre muito ligado e a gente não tá mais, a gente tá reprimindo o nosso corpo de algo que é necessário. Eu morei 2 anos no Maranhão com meu pai e lá era muito isolado, então lá quando dava 6 horas da tarde não tinha energia elétrica, não tinha nada, era as lamparinas, eu tava com fome, ele vai lá no açude pescar, vai lá pegar uma fruta. Então, tipo assim, eu vivi uma coisa que quando eu voltei pra cá, eu falei, meu Deus, porque a gente vive tão preso assim.
mesmo você sendo tão nova e tal, mas essa experiência sua com a cannabis, com o CBD, o THC, o que você poderia falar? Porque a gente vê pessoas hoje presas a remédios que se parar de tomar... Eu sei, eu também muito. O que eu posso falar para essas pessoas? Se os remédios estivessem funcionando, você não precisaria mais tomá-los. Os remédios não devem ser muleta, os remédios devem te ajudar a voltar. Porque nós somos seres perfeitos. Você não nasceu tomando remédio, porque você vai botar esses remédios, todos os remédios, até de pessoas com doenças crônicas, nenhum deles te cura. Eles te prendem nisso. Então, eu acho que a principal coisa para as pessoas que acreditam nisso é para refletir no sistema lógico desse remédio. Porque ele só vai aumentando. Se ele realmente está te curando, porque você se sente desesperado, você volta para ele. Sabe por quê? Você não está curando a causa. Você está curando o efeito. Você se sente ansioso, você toma um remédio para se acalmar. Se você nunca estudar o motivo que está te causando ansiedade, você não vai melhorar. Eu acho que essa é a primeira coisa que uma pessoa que toma remédio tem que pensar. Isso realmente está te ajudando? Ou isso está te camuflando a sua doença? Você está fingindo que você não tem. Você não está tratando nada. Você está escondendo ela. E pior, quando você toma um remédio para ansiedade, por exemplo, você não vira uma pessoa ativa, você não para de ser ansioso, você vira uma pessoa apática. É pior ainda, eles não é nem curando, eles estão causando outra doença, sabe? Porque uma pessoa ansiosa tem muitos pensamentos. O remédio de ansiedade, eles não estão te ajudando a ter esse pensamento nítido, eles estão te ajudando a não ter. Para pensar se é realmente isso que você quer quando você toma um remédio. Você foi procurar um psiquiatra, você foi procurar um remédio porque você queria deixar de ser humano e de existir ou porque você queria cuidar. E se você está cuidando há tantos anos, por que não achou a solução? Eu passei muitos tratamentos psiquiátricos e psicológicos e isso bateu. Todos os psiquiatras, quando eu ia conversar com eles, eles queriam só falar dos problemas da minha vida. Meu querido, eu sei o problema que eu tenho. Como é que a gente vai resolver isso? Ficar refutando eles, ficar voltando a eles, só vai fazer eu vivê-los de novo. O cérebro humano, ele não tem muita, assim... é como você lê um livro, ele não sabe depois se a experiência foi sua ou do livro. Quando você fica revivendo, ele acha que está acontecendo o tempo todo. É por isso que você cai. Para pensar se realmente está te ajudando. Eu acho que é a principal coisa. E a segunda coisa é para olhar as pessoas que utilizam. Olha os jamaicanos, olha o Snoop Dogg, olha as pessoas que estão lutando, olha os estudos. Porque assim, por que o dele está dando tão certo? Se é tão errado, por que está dando tão certo? Se você já está tentando com remédios, por que você não tenta com outra coisa? Se der errado, você volta. Para olhar, tenha pensamento crítico, para de aceitar. Acho que é a principal dica que eu dou para quem utiliza esses remédios. Você acha que nessa era, você citou aí que chegou no surgimento, eu já, como sou um pouco mais velho, eu vivi essas transições, né, de não tecnologia para tecnologia, aí me assusto, me adapto, hoje estou aqui lidando bastante bem com ela. Você acha que a informação descentralizada, distribuída pela internet, pode facilitar o conhecimento dessas coisas? Porque hoje eu aqui no canal estou abrindo esse espaço, outras pessoas abrem também, comentam sobre isso. Você acha que isso é uma esperança? Eu acho que isso é uma via de mão dupla. Eu acho que sim, é esperança. Sim, isso é muito importante e também pode ser a salvação de muita coisa, como eu acho que tem o outro lado. Como você está aqui falando com propriedade, querendo ajudar, tem muitos outros que estão falando exatamente contra, com a mesma propriedade que eles acham que tem e estão influenciando da mesma forma. Então eu acho que sim, isso ajuda muito, mas é uma via de mão dupla. O telespectador e a pessoa que consome tem que ter muita noção, tem que procurar muitos perfis, sabe? Eu aconselho a pessoa, quando ouvir, ir atrás das pesquisas, sabe? Sim. Isso é interessante, isso é a principal coisa, porque eu vejo muita gente falando exatamente o oposto, um monte de divulgador aí de mídia que tá fazendo um monte de legião de pessoa que... Entendeu? Às vezes um monte de papagaio, eu costumo falar, né? Tá só repetindo o que ele ouviu lá na... Porque a gente vem de uma cultura que a gente nasce ouvindo, não, proibido, não presta, não programa. E de repente você entra e fala, não, calma aí, cara. Como é que o Snoop Dogg é um artista
mundialmente conhecido, financeiramente bem estabelecido. A gente pode citar aí Thiago Ventura, comediante sensacional, que também, e vários outros, Nando, tem muita gente. E o que você acha que as pessoas têm tanta resistência ainda? Será que é só esse enchimento desde pequeno? Eu acho que é um medo. É um medo. É tipo assim, e se eu for contra a sociedade? O que vai acontecer comigo? É a sociedade que me alimenta, é a sociedade que me veste, é a sociedade que me dá trabalho, é a sociedade que me dá casa, é um medo. É como a gente se prender no colo da mãe antes da gente voar. É o ninho. O que acontece se eu me jogar do ninho eu vou cair? Eles estão sendo... enche tanto que para algumas pessoas nem tem o porquê ir atrás, não tem nem o porquê abrir a mente. Eu tô bem, eu tô sendo alimentado, eu tô dormindo, eu vou no cinema. Pra que eu vou atrás de alguma coisa que pode me gerar conflitos, pode me gerar às vezes prisão, revolta, tem gente que bate em outros na rua. Pra que eu vou atrás disso? Então é uma cultura do medo também. Sensacional. Glória, e se a galera que tem curiosidade te acha onde? Quais suas redes sociais? Então, eu tô agora eu tô reformulando o meu Instagram. Meu Instagram antigamente era só das poesias que me fizeram chegar a isso. E agora eu tô reformulando, eu tenho um Instagram chamado Glória Bruce, com 2 E e um underline. E por enquanto é a minha única rede social. E acho que é muito interessante, eu faço stories e converso sobre isso, faço enquetes. Sensacional. Olha, prazerzão te conhecer, né? Assim, foi do nada, mas eu acho que é super válido esse bate-papo. Eu acho que é super válido a gente começar a abrir esses espaços para que as pessoas tenham conhecimento e possam achar, né? Ver pessoas comuns que hoje falam, porque às vezes um artista famoso fala, deixa pra lá. Pra ele é fácil falar, ele não precisa ir contra a guerra, drogas. Ele é rico, isso. Agora pra gente é difícil, pra mim é difícil, pra você é difícil, mas eu queria te dar os parabéns por ter essa coragem de falar aqui pra gente e muito obrigado por esse bate-papo. Eu queria te agradecer por me chamar e dar o pontapé inicial que eu tava esperando pro meu Instagram. Olha aí. Então, galera, essa foi a Glória Bruce, falando um pouquinho aí do CBD e da experiência dela com a natureza e toda essa vida, que é o meu sonho, um dia comprar meu cantinho no mato e sumir pra lá. Me leva, hein? A gente grava os vídeos. Grava os vídeos, porque a gente precisa muito disso. Então, Café com Rap também é informação. Se você tem alguma dúvida, pesquise. Hoje você tem muita ferramenta à disposição. Busque os dois lados, procure entender o que você está pesquisando para que isso possa te ajudar. O ser humano nasceu para ser livre. Porque a gente está levantando nossas próprias barras e entregando a chave para um rei falso, um Deus falso, um governo falso. Entendi. Liberdade para dentro da cabeça. Você Valeu, se galera. prende. A gente volta já já com o DJ Broda. Tá chegando aí. Um abraço.